Olá, esse é o programa Empresários em Destaque. Se você ainda não curtiu o nosso canal, clique no sininho para receber notificações de vídeos nesse segmento. Wilson Montevecchi, psicólogo clínico, professor de filosofia, mestre em educação sociocomunitária e pai de 2 filhos. Hoje a entrevista é com o Wilson Montevecchi. Wilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer e uma grande honra tê-lo conosco. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Muito bem. Wilson, a sua presença aqui hoje é uma presença que vai contribuir muito sob o ponto de vista das relações humanas, né, no trabalho. E eu queria começar a nossa conversa falando sobre o processo do autoconhecimento, que faz parte, é uma necessidade, eu diria, mas eu gostaria muito que a gente conversasse isso sob a ótica do relacionamento no trabalho. Onde está e como se proporciona esse autoconhecimento tão fundamental, especialmente nos dias de hoje? Bem, a questão do autoconhecimento, ela é uma questão antiga, né? Os filósofos, desde muito tempo, já traziam essa discussão, né? Que inicia lá atrás com Sócrates, quando ele diz que nós temos que buscar, né, entender a si mesmo para poder conseguir compreender qualquer coisa. Porque não adianta muito você ter as respostas para o universo se você não consegue compreender a si mesmo, né? Então, desde lá de trás, as grandes religiões, todas elas convidam o ser humano de uma forma ou outra para entrar em contato consigo. E ao entrar em contato consigo, você começa sim a perceber primeiro aquilo que você é, começa a perceber suas características, a sua própria identidade. E isso vai favorecer com que você possa, aos poucos, ir compreendendo suas virtudes, suas limitações e a partir daí colocar, né, a serviço de várias situações das suas relações, aquilo que realmente pode fazer a diferença, né, numa relação mais saudável, mais amistosa, mais adequada. E isso repercute de uma forma muito significativa no ambiente de trabalho, né? Porque uma pessoa que trabalha, né, a partir do momento que ela tem a clareza de quem ela é, o que ela está fazendo, ela consegue, né, superar dificuldades com mais facilidade e agregar, digamos, na coletividade, na construção, digamos, na produção que ela vai construir dentro dessas relações. Wilson, qual é o grau de dificuldade de responder aquelas 3 perguntas básicas? Quem sou eu? De onde vim e para onde vou? Essas perguntas são as mais profundas, né, que a gente pode encontrar. A filosofia está aí há muito tempo tentando buscar, né, as suas respostas. É a grande busca pelo sentido, né? A busca de construção, de olhar para a realidade e dizer, tá, o mundo está aí diante de mim. Como é que eu respondo essa pergunta? Primeiro, quem eu sou, o que eu quero fazer aqui, para onde eu vou? Ou seja, é uma resposta individual, uma resposta que pode ser construída a partir das várias experiências que você tenha, que pode vir dos seus valores familiares, da sua religiosidade, da sua espiritualidade, das suas leituras, da sua experiência de mundo. E a partir do momento que você olha para tudo isso e fala, tá, eu estou no mundo, e agora como é que eu quero levar essa minha vida, que eu acho que é a grande questão. Ou seja, não tem nada que possa te impedir de buscar um sentido. O sentido está colocado para que você possa, sim, fazer dele uma ferramenta, no sentido de que ele vai te trazer as condições para que você possa ver uma vida com significado. E isso dá toda a diferença. Então, saber de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu quero da minha vida é uma pergunta que vai dar base para você construir o que você quer, né, aí na sequência dela. Wilson, viver uma vida com significado é viver uma vida mais próxima da plenitude humana? Digamos que quando você tem a clareza, né, de qual é a perspectiva sua aqui, ou seja, eu estou no mundo e eu quero realizar A, B ou C situações. E quando eu vou em busca disso, ou seja, nada está me impedindo, né, ou seja, a vida ela é uma proposta de construção. Quando eu não estou me impedindo, quando eu não estou castrando a minha construção, isso pode ser olhado da seguinte forma. Eu tenho um horizonte, que eu não sei bem certo o ponto de chegada, mas o ponto de partida eu tenho. Ou seja, eu quero uma vida que possa ser construída a partir daquilo que me faz, né, ser diferente, ser melhor. E isso vai trazer, por consequência, uma vida mais plena.
Uma pessoa mais plena é aquela que conseguiu deixar que as suas potencialidades possam ser vividas de uma maneira mais significativa. Coisa que algumas pessoas, por N motivo, não vão conseguir, porque elas têm medo de acessar o que elas têm de melhor, porque elas têm medo de ver o pior. E, na verdade, as coisas estão ligadas. Né? Quando eu olho o meu pior, eu também consigo ver o meu melhor. Então, por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante para que a pessoa possa trazer o seu melhor. Não só aquilo que ela tem dificuldade, mas também das suas possibilidades. Wilson, você tocou num ponto muito importante e eu queria muito que você aprofundasse nele nesse momento. Quando diz respeito à questão do autoconhecimento, na escolha da profissão, do exercício do trabalho, que elementos precisam ser colocados nesse contexto para que exista uma diminuição da possibilidade do erro? Então, eu sou professor há muitos anos, né? E eu vejo a realidade... Você é professor de adolescentes, inclusive, né? Adolescentes. Eu vejo essa discussão, né, de maneira muito próxima, né? Até por conta de que eu dou aula, né, para alunos de ensino médio, alunos de terceiro ano, alunos que estão ali, né, nas vésperas do vestibular, e eles ficam angustiados, e o que eu quero para mim, qual é a profissão que eu quero desenvolver, e uma boa parte deles fica angustia porque, na verdade, quer construir algo que foi anteriormente pensado para eles, ou seja, eles trazem uma presença familiar muito grande das expectativas da família. Ou seja, o que você está dizendo assim, a opinião do pai, da mãe, dos primos, da família, nesse momento acaba influenciando na escolha do adolescente. Acaba pesando bastante, porque, na verdade, ele não pode se desvencilhar do seu contexto. Ou seja, a família tem uma expectativa, a família tem uma vontade, a família tem um desejo. Só que ele, naquele momento, também quer fazer coisas. Ele também quer construir situações. Então, é um conflito, né, bem grande. Então, a todo momento que ele acaba optando por situações que não levam em consideração aquilo que é para ele importante, ou seja, ele acaba servindo mais aos interesses de uma situação mais familiar do que interna, geralmente essa situação no trabalho não vai repercutir de maneira positiva. Porque ele não vai se dedicar de uma maneira plena àquilo que ele escolheu, mas ele vai cumprir uma expectativa familiar. Então, a sugestão, né, que a gente deixa para quem está nessa condição é que, sim, nós podemos e devemos ouvir para os nossos pais, nossos familiares, as expectativas deles, tudo mais que eles têm a oferecer. Entretanto, o adolescente, o jovem, o adulto também deve ouvir, por isso o autoconhecimento é importante, sim, aquilo pelo qual ele sente, né, o que a gente chamaria antigamente de vocação. Aquilo que para ele também faz ter uma significação toda especial. Então, a partir do momento que ele começa a perceber suas habilidades, seus interesses e aquilo que ele pode, né, fazer e vai trazer para ele uma satisfação, por mais que a profissão dele não seja a mais reconhecida, aquela que tem um status totalmente, né, digamos assim, alto nas questões sociais, ele ainda assim vai estar muito mais feliz na realização, porque ele vai buscar de uma maneira mais livre aquilo que ele anteriormente escolheu. Então, não é uma questão, né, que vai depois travar o processo. Ele vai buscar de uma maneira mais plena, porque ele vai estar ligado àquilo que faz sentido para ele. Por isso que não adianta muito os familiares, né, fazerem uma pressão em cima daquilo que são as expectativas dele, sem ouvir também aquilo que é a expectativa da pessoa. Wilson, você falou em pressão. Nesse contexto, que é realmente muito delicado, a pressão nesse caso, no meu ponto de vista, e me corrija se eu estiver errado, ela só atrapalha? Então, na verdade, a pressão ela vem no sentido de que a família não quer que a pessoa erre. Ele quer que a pessoa já acerte, o adulto, né, a família já tem o contexto mais amplo, ele já sabe, né, de uma série de experiências que ele já vivenciou, de coisas que dão certo, coisas que não dão, e querem que a pessoa acerte. Né? Não tem nada de errado, a família está fazendo o melhor. O acertar aí no contexto, pelo que eu estou entendendo, no contexto social. No contexto da pessoa escolher algo que tenha uma relevância social. E a relevância social está ligado nesse cenário com rentabilidade financeira. É claro, porque na verdade as pessoas nos dias atuais, elas se medem muito pelo prestígio econômico que elas têm. Né? E que vai repercutir num status, que vai repercutir numa posição que ela vai ocupar socialmente. O que eu estou colocando é outra coisa, que a pressão em si é algo da família, é algo que a família está tentando trazer de melhor. Só que essa pressão ela não vai contemplar aquilo que é o outro, que é aquele que escolhe, que é aquele que vai ter que arcar com todas as consequências das suas escolhas. Então, se a pessoa escolher algo que não for, né, de acordo com aquilo que ela sente, com aquilo que ela tem predisposição, que ela tem habilidades para, ela não vai render
né, o que ela poderia render se ela fizesse algo que tivesse esse contexto todo garantido. Então a pressão em si é positiva pela família, sim, mas para o jovem, para o adulto que quer construir uma vida a partir daquilo que é significativo para ele, pode trazer um momento de muita angústia, né? E ele vai acabar muitas vezes sofrendo bastante, né? Até ele entender o que é mais importante nessa conta toda aí, que é a escolha dele. Sim, e aí, se você tivesse que dar um conselho, Wilson, para pais que observaram, né, que chegaram à conclusão que as expectativas nesse aspecto estão desalinhadas que eu quero dizer é o seguinte, a expectativa do adolescente, do jovem e dos pais é outra. Qual o conselho, Wilson? Quais as diretrizes? O que fazer nesse momento? Então, a sugestão que eu daria para esses pais, né, é o seguinte, tragam a sua visão como perspectiva, ou seja, olha, eu acredito que essa perspectiva possa ser melhor, que essa profissão, que esse conhecimento pode te agregar, pode te oferecer, mas nunca decida pela pessoa. A pessoa é que deve entender o que é importante para ela e fazer sua própria trajetória. Até porque, se amanhã depois ela perceber que essa escolha não foi a melhor que ela fez, ela vai entender que os pais respeitaram esse momento dela, né, dessa escolha, e ela pode sim retomar aquilo que os pais queriam, mas por escolha dela, não porque os pais fizeram, digamos, pressão ou que quiseram impor essa situação para ela. Então, coloca uma perspectiva, olha filho, olha filha, isso aqui pode ser interessante, isso aqui pode ser bom, se você quiser a gente vai apoiar, mas se você mesmo assim não entender que isso é legal, a gente vai pensar no que é melhor, sendo que você é que vai ter que fazer a sua escolha e arcar com as consequências daquilo que você escolher. Ou seja, os pais vão apoiar os filhos naquilo que os filhos decidirem. Acredito que essa resposta pode ser a mais sensata, porque senão depois você está fazendo de conta, né? Porque o filho vai ter problema lá na frente. Sim. Ele vai estar fazendo algo que ele não acredita e aí ele vai começar a não render na escola, na universidade, no caso, ele vai começar a não encontrar sentido e aí os processos, né, psicopatológicos podem ser bastante graves aí. Saindo do contexto dos pais, entrando agora no contexto dos próprios jovens, que por algum motivo, de repente, escolheram o caminho e quando começaram a caminhar, descobriram que aquele caminho não é o caminho. O que fazer, Wilson? Então, se a decisão foi a partir daquilo que eles... A partir do que eles sentem. A partir daquilo que eles sentem, eles vão ter a humildade de reconhecer, né, se eles tiverem essa caminhada, no sentido de ir observando as suas próprias experiências, de perceber que a escolha que eles fizeram não atendeu totalmente aquilo que eles, né, buscavam. Mas aí, se a gente parar para pensar, eles vão olhar o seguinte, olha, tá, eu vivi, eu escolhi e não me correspondeu naquilo que eu buscava. Então agora eu me sinto livre para dar um passo atrás e buscar uma outra opção. Fazer uma outra perspectiva também surgir. Porque aí sim ele tem essa vivência concreta. Porque uma coisa é, eu fiz aquilo porque a minha família quis. Outra coisa não, eu fiz, eu escolhi, eu não consegui ter o êxito que eu gostaria, porém, né, agora cabe retomar, recolocar. E a chance da segunda graduação, de uma segunda perspectiva dar certo, é muito maior. Né? Porque ele já tem o dado da experiência. É isso que muitas vezes os pais não querem que o adolescente, que o jovem tenha, a experiência. E só isso que vai ensinar para ele aquilo que é importante. É bonito isso quando você fala isso, porque assim, no meu ponto de vista, e ouvindo você falar, eu tenho a impressão que a experiência é a mãe de todas as lições. Que nada ensina mais do que a experiência. É mais ou menos por aí, Wilson? Sim, é que os pais têm tanto carinho, têm tanto amor, têm um excesso de carinho, tanta vontade de proteger, que às vezes eles esquecem que eles também passaram por essas experiências, né, de fazer a sua própria escolha, sofrer as consequências e perceber, né, o que fica disso tudo. Porque é isso que pesa na vida humana. A gente pode errar, acertar, a gente pode ter um negócio hoje e ter um certo problema, a gente pode dar a volta por cima, enfim, é a experiência que vai nos ensinando, caso a gente tenha abertura para entender. Porque também tem pessoas que vivenciam experiências e não aprendem com elas, né? Porque não dão o devido valor. Por isso que a minha sugestão é, veja a experiência, ela vai sempre te trazer um ponto de vista que vai ampliar aquilo que você já tinha. E aí, é claro, a chance de você acertar aumenta bastante. Nós estamos conversando com o Wilson Montevec. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Uma história de sucesso não se conta da noite para o dia.
é preciso trabalho, dedicação, estratégia e espírito de equipe. Há 10 anos no mercado, a Aplipac é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para identificação de embalagens. Traz em seu DNA a missão de produzir produtos de qualidade, respeitando seus valores e de seus clientes, promovendo sempre o desenvolvimento socioeconômico. Seus produtos e serviços consolidam parcerias globais com flexibilidade, produtividade, segurança, know-how e referência internacional, atendendo aos mais diferentes mercados. Aplipac, tecnologia de identificação em embalagens. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Hoje nós estamos conversando com o Wilson Montevec. Ele é psicólogo clínico, professor de filosofia e também mestre em educação sociocomunitária. Wilson, eu gostaria agora de sair um pouco do contexto do trabalho e entrar um pouco num outro contexto, um contexto um pouco mais pessoal. Queria saber quem é o Wilson Montevec sob o ponto de vista do próprio Wilson Montevec. Essa pergunta eu me faço diariamente, né? Não é uma pergunta simples, né? Uma pergunta complexa, até porque a gente vai, ao longo dos anos, se desenvolvendo, né? Percebendo coisas, lidando. Olha, eu diria que sou o seguinte, eu sou uma pessoa humana, né? Que está aberto à vida, né? Que está tentando olhar a vida a partir daquilo que ela tem a me oferecer, a partir dos seus desafios, suas perspectivas, mas também o Wilson Montevec é uma pessoa que escolhe, eu escolho, né? Então, eu estive na área social durante muitos anos, foi uma experiência belíssima, até eu perceber que não tinha mais condições de executar o trabalho como eu gostaria. Eu migrei para a área da educação formal, né, onde eu estou até hoje, né, trabalhando com educação, e próximos 40 anos eu percebi que eu queria algo mais. E aí eu voltei a estudar, entendeu? Eu voltei a fazer uma graduação, né? E meus amigos falavam, você é louco, cara, você vai ficar estudando de novo, você já tem filho, você está aí estabelecido no mercado. Eu falei, não, mas eu quero estudar, eu quero voltar a entender melhor o ser humano. E aí foi quando eu busquei a psicologia, porque eu já tinha estudado bastante a questão racional, mas eu queria juntar com a questão dos sentimentos, das emoções, daquilo que é mais profundo no humano. Então, o Wilson é esse curioso da vida, é o cara que busca sabedoria, quer entender o que tem de melhor no mundo e principalmente aquilo que tem de melhor no passado. Porque o que tem hoje, né, das tecnologias, isso está mais à mão, mas o que nos faz viver melhor, que é, né, a gentileza, a relação de respeito, o buscar de uma forma mais aprofundada, isso os filósofos, os pensadores, os poetas, todos eles já falaram antes. Então, o que eu quero é juntar esse passado com esse futuro, num presente que faça sentido e que eu possa agregar na vida de alguém toda essa minha experiência, entendeu? Então, a busca é por viver melhor e fazer com que a vida humana aconteça de maneira melhor também. Wilson, no seu ponto de vista, a vida é um eterno recomeço? Olha, a filosofia, né, tem assim essa discussão de que quando é que é o fim, né? Quando é que termina, né? Existe um filósofo chamado Heidegger que ele diz que uma das características humanas é a finitude. A gente perceber que tudo tem um fim, né? Principalmente dentro desse plano, né, que nós entendemos como humano. E aí muitas pessoas podem dizer, nossa, mas a morte, né, é uma coisa pesada, né, a finitude. E na verdade a filosofia e o pensamento vai dizer que não. Na verdade é dizer, olha, você tem um tempo aqui e depois você vai ter uma outra experiência, dependendo da sua fé, daquilo que você acredite, mas essa experiência aqui, ela é sua. O que você vai fazer dela? Então, quando você vai percebendo que a vida não está te respondendo aquilo que você está, né, investindo nela, muda a rota, faz diferente, busca outras opções. Porque se você não fizer isso, de qualquer forma a vida continua sendo finita, ela continua tendo um limite. Então por que não buscar o melhor para si mesmo? Recomeçar é algo que faz parte da vida humana, ou seja, estar na vida buscando cada vez mais o que ela pode te oferecer e você oferecer para ela. Escolher, acho que é essa a palavra. As pessoas têm muito medo de escolher, porque escolher implica, né, que você defina coisas, que você faça da sua vida algo que você realmente quer dela. O novo assusta, Wilson? Profundamente. Profundamente, até porque, né, eu tenho uma experiência com a tecnologia que não é tão boa assim.
né? Eu vivi com muito medo da tecnologia durante muito tempo. E agora aprender um pouco mais com ela, aprender a me lançar, aprender a lidar com essas questões que são inovadoras, né? Isso para mim me assusta, mas ao mesmo tempo me fascina, porque é com ela que eu estou hoje, né, tendo que me haver e com ela que eu tenho, né, muito que aprender, eu tenho, né, aí intenção de conhecer cada vez mais, de realmente fazer parte desse mundo novo, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Wilson, quando você abrir os olhos pela última vez, qual é o sentimento que o Wilson Montevec deseja ter? Olha, pensando de uma maneira, né, mais ampla, eu diria o seguinte, que se eu tiver essa oportunidade, né, de estar consciente, às vezes a gente perde a consciência, né, a gente vai envelhecendo e tal. Se eu tiver a oportunidade de estar consciente e olhar para trás e dizer, eu tive uma vida que eu vivi, eu gastei minha vida fazendo o que eu quis, já vai estar bom. O que vier depois eu não sei o que vai vir, né? Se é uma construção mais ampla, se é um paraíso, se é uma prestação de contas para alguém a mais, Deus. Mas o fato não é isso. O fato é dizer, eu gastei a minha vida com aquilo que eu quis. Eu gastei a minha vida construindo questões que me fizeram sentido. Já me basta. O Wilson tem 2 filhos. Se eu te perguntasse, sob o ponto de vista do legado, qual é o que você espera e quer deixar para eles? Eu quero deixar o legado do afeto. Por que do afeto? Porque nós temos relações hoje que são muito superficiais, né? Nós lidamos com situações que são muito corridas, do dia a dia, questões que são extremamente complexas, mas eu acredito que o afeto, aquele toque de carinho, aquele se preocupar, aquela vontade de querer fazer uma comida, né? Aquela vontade de cuidar da roupa deles, aquele cuidado de estar na escola deles, conversando com os professores deles, de ouvir as dúvidas, de ouvir sobre os jogos que eles gostam e tudo mais. Enfim, estar com eles, deixar uma presença, né, de que eles são importantes. Porque se eles se sentirem importantes, eles vão levar isso adiante. De que eles são e que eles poderiam deixar outras pessoas também se sentirem importantes. Ou seja, levar essa noção de que o afeto é algo que perdura pela eternidade. Isso para os seus filhos. E para o mundo, Wilson? Então, eu sou professor, né? Eu estou com os meus alunos, né, cotidianamente. Então, eu tento fazer com eles também, né, uma relação de que eu possa, eu não vou ser o pai deles, porque isso não cabe, mas que eu possa ser um professor mais humano, que eu possa estar próximo, que eu possa ouvir também as falas deles, que eu possa rir junto com eles, que eu possa aprender com eles. Então, o que eu faço, né, com os meus alunos, ou mesmo na clínica, né, com meus clientes, é ajudar eles a que eles se encontrem, que eles possam ser eles mesmos e que eles possam usufruir o melhor que a vida tem a oferecer. Wilson, uma última pergunta antes da gente encerrar, que eu gostaria muito de ouvir de você, especialmente por conta da sua formação, tanto em filosofia quanto em psicologia. Eu gostaria de saber, o que é a vida, Wilson? Está me parecendo uma bujamba, né? Eu lembrei dele agora com muita saudade. Né? A vida, né, eu vou dizer de forma filosófica e ao mesmo tempo pessoal, ela é uma mistura daquilo que a gente é e daquilo que a gente pode ser. Né? Eu estou hoje tendo uma perspectiva dos 40 anos me reconstruindo, né? Então a vida para mim é essa possibilidade de ser aquilo que eu quero ser de uma maneira mais profunda, até porque eu não tenho mais tempo a perder com coisas que não me agregam. Então eu quero que a vida seja esse significado de uma construção mais profunda daquilo que eu quero para mim. Wilson, foi uma grande alegria, uma imensa honra. Eu espero, já estou convidando você para uma nova oportunidade para a gente poder conversar. Quero agradecer demais a sua presença e gostaria muito, Wilson, que você fizesse as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou aqui. Na verdade eu queria agradecer, né, a perspectiva, o espaço, a generosidade, a gentileza, né, do seu convite, de estar aqui, de trocar um pouquinho, né, de oferecer um pouquinho, né, da minha vivência e dizer que eu estou aberto para o novo, mesmo assustado, né, com
todo esse mundo tecnológico, né, que nos oferece tantos desafios, mas que eu quero enfrentá-los e quero oferecer o melhor que eu puder para quem estiver disposto a crescer e se desenvolver. Wilson, obrigado pela presença, saúde e paz, volte sempre, a casa sempre estará aberta, sempre que você quiser, sempre passando por Santa Bárbara, passe para tomar um café e muitíssimo agradecido. Eu que agradeço a oportunidade. Você assistiu mais um programa Empresários em Destaque. Nós voltaremos numa outra edição com outros programas nesse segmento. Forte abraço e até mais.